Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula, mais um comentário aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta nessa série é comentar as 10 pragas que afligiram o Egito, que está ali no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E hoje vou comentar a 8ª praga, a praga dos gafanhotos, que está ali em Êxodo, capítulo 10, versículos 1 a 20. Onde Deus diz para Moisés e Arão se apresentarem a Faraó. Onde o Senhor avisa Moisés e Arão que ele havia agravado o coração de Faraó e também dos servos, dos conselheiros de Faraó, para ficar mais pesado ainda. E Deus fala para Moisés que haveria um propósito para falar com Faraó. Primeiro, para que Faraó soubesse quem era Deus. Mais uma vez, Deus se apresentando para Faraó e também para deixar os sinais. Essa palavra sinais quer dizer marcas na história, coisas que ficariam marcadas para sempre. E o segundo propósito é para que as gerações posteriores de Israel soubessem quem era o Deus que havia os tirado do Egito e tudo que ele tinha feito em favor do povo que estava ali na terra de Gozem, o povo de Israel, a descendência de Jacó que estava ali na terra de Gozem. E quando Moisés e Arão chegam na presença de Faraó, eles já chegam dizendo: até quando tu não vai ficar sem se humilhar diante de mim? Esse se humilhar ali, te humilhar-te perante mim, isso quer dizer, você tem que se rebaixar, entenda quem é maior que você, entenda que você não é nada perante mim. Esse se humilhar ali quer dizer isso, se colocar na posição que tem que se colocar, entendendo quem é maior nessa história. E é para Moisés e Arão dizer para Faraó novamente: deixa o meu povo ir. E já avisa a consequência dessa nova desobediência de Faraó, a consequência que viria com uma nova praga, a praga dos gafanhotos. Onde que Deus diz para Moisés e Arão avisar a Faraó: eu vou trazer uma nuvem de gafanhotos tão intensa, tão extensa e tão poderosa que vai cobrir toda a terra. Não só a terra, mas também vai entrar nas casas dos egípcios e vão destruir, vão se alimentar, vão comer tudo que sobrou da praga das saraivas. Então a já combalida economia egípcia sofreria uma nova catástrofe ali na questão das plantações, na questão dos alimentos. A tradição judaica diz que essa praga era um castigo aos egípcios por eles terem obrigado os hebreus a plantarem árvores para nascerem frutos e os egípcios ficarem ali se deliciando desses frutos. E assim que anunciam para Faraó, Moisés e Arão, essa nova praga, eles saem da presença de Faraó. Os servos de Faraó, isto é, os seus conselheiros, orientam Faraó: até quando esses, no caso Moisés e Arão, vão nos servir de laço? Isso é, vão ser uma armadilha para nós. Faraó, tu não está vendo que o Egito está destruído, está arrasado? Veja a sequência de entendimento do que está acontecendo. Na praga dos piolhos, a 3ª praga, os magos falaram para Faraó: isso é o dedo de Deus. Na praga da saraiva, algumas pessoas, alguns egípcios, tiraram o seu gado e os seus homens do campo para não serem mortos pela saraiva. Então já começava a ter um entendimento de que o Deus dos hebreus era muito maior do que eles imaginavam. Agora, na véspera dessa nova praga, os próprios conselheiros de Faraó estão vendo que está ficando pior ainda. Então já orientam Faraó a tomar uma decisão de realmente ter uma conversa, liberar o povo de Israel do Egito. Onde que Faraó chama Moisés e Arão novamente para uma reunião e Faraó diz para Moisés e Arão que o povo pode ir, mas ele queria saber quem é que iria com eles, quem é que iria com o povo. Qual era a intenção de Faraó? A intenção de Faraó é realmente não deixar somente aqueles que iriam fazer a oferta no deserto. Onde que Moisés já escancara para Faraó: olha, vamos nós, nossas famílias,
nossos gados, vai todo mundo, as crianças, os velhos, os idosos, toda a nação de Israel vai servir no deserto depois de 3 dias de caminhada. A intenção de Moisés realmente era, depois de 3 dias, não voltar mais para o Egito. Havia um estratagema por parte de Moisés, mas também havia uma má intenção por parte de Faraó de não deixar o povo ir. Tanto é que Faraó disse para Moisés: os homens e seus filhos podem ir. Então a intenção de Faraó era somente deixar os hebreus e fazer a sua oferenda, o seu sacrifício e depois voltarem para a terra do Egito. Faraó não queria perder a mão de obra gratuita que ele tinha. Imagina, o Egito já estava arrasado economicamente devido às pragas. Aí vai perder ainda a sua mão de obra gratuita, a sua mão de obra escrava. Faraó não queria perder isso. Mas o Senhor, sabendo do coração de Faraó, diz para Moisés: Moisés, estende a tua mão para a terra do Egito, e eu vou enviar os gafanhotos sobre a terra do Egito. Novamente, o poder de Deus flui através da vida de um homem, através da vida de Moisés. Deus podia ter feito tudo sozinho? Sim, podia ter feito tudo sozinho. Lá em Gênesis capítulo 1, onde nós lemos a criação do universo, né? No primeiro dia houve luz, no segundo dia foi os céus, no terceiro dia foi terra, água e a vegetação, no quarto dia sol, lua e as estrelas, no quinto dia as aves e os peixes, no sexto dia os animais, o homem e a mulher, no sétimo dia foi o descanso. Então Deus fez tudo sozinho. Não poderia fazer sozinho? Sim, poderia, mas desde o fechamento do Éden, Deus tem usado homens, mulheres, tem usado servos e servas para falar a vontade de Deus, para ministrarem, para pregarem a vontade de Deus, para fazer sinais sobre a terra mediante o poder de Deus. Deus usa homens, Deus usa mulheres para manifestar a sua vontade na terra. Você que está nos caminhos do Senhor, entenda, você é um canal para Deus usar nessa terra para Ele manifestar a sua vontade. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o Egito e durante aquele dia e toda aquela noite veio um vento oriental, onde que trouxe esses gafanhotos para o Egito. Esses gafanhotos, eles voavam até 20 km por hora devido ao vento que estava trazendo eles, ok? E a Bíblia King James diz que esses gafanhotos poderiam comer por dia todo o seu peso. Então, imaginem a destruição que eles estavam trazendo para a terra do Egito, onde que esses gafanhotos vieram e se assentaram por toda a terra do Egito. E o texto ali de Êxodo 10:14 diz que foi muito gravoso isso. Essa palavra gravoso quer dizer muito pesado, muito penoso, muito terrível, como uma opressão ali na terra do Egito. E o texto também diz que essa nuvem de gafanhotos era tão forte, tão intensa, que a terra se escureceu, né, que chegaram a tampar a luz do sol. Seria uma hipérbole? Eu creio que não. Tamanho o poder de Deus que estava ali agindo sobre a terra do Egito. E o texto diz que tudo que sobrou da saraiva, as plantações e os alimentos que sobraram da saraiva foram consumidos por esta nuvem de gafanhotos. Veja a situação que o coração endurecido de Faraó e dos seus conselheiros trouxe para a terra do Egito. Interessante que no livro de Gênesis, Deus usa José para vir para o Egito e prosperar aquela nação através da vida de José, para receber a família de Jacó para ficar ali e a família de Jacó ser próspera. Mas assim que deu tempo do povo de Deus sair do Egito, agora Deus vem e arruína, traz a destruição, tira toda a prosperidade que ele mesmo tinha dado para o Egito, para a família de Jacó, os descendentes de Jacó saírem dali. Precisava ser assim? Não, não precisava ser assim. Se o coração de Faraó não tivesse endurecido, se ele não tivesse sido arrogante, orgulhoso e tivesse deixado o povo ir logo nas primeiras pragas, a história seria diferente. Deus sempre
dá oportunidade para o ser humano se arrepender. A misericórdia de Deus, como diz Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. Se renovam a cada manhã. Veja o exemplo na crucificação de Jesus. 2 salteadores, 2 bandidos, crucificados, um em cada lado com Jesus. Um falou para Jesus: se tu és o Messias, se tu és o Cristo, sai daí e leva nós também. Ele estava zombando de Jesus. Aí o outro disse assim: fica quieto aí, nós estamos aqui porque merecemos, nós somos culpados. Agora este aí, isso é, Jesus Cristo, não fez mal nenhum, ele é inocente. Aí esse bandido, esse salteador, esse camarada que tinha feito coisas erradas a vida toda, chega para Jesus e fala assim: ó, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então nos últimos momentos de vida dele, ele pede a misericórdia de Deus. Então, como Jesus viu um coração arrependido e um coração que cria que Jesus que estava ali era o Messias, Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus é maravilhoso. Nós não somos salvos por causa da nossa placa, isso é importante, por causa da nossa denominação, é importante por causa da religião que nós temos, né? Cristianismo, evangélico, ou protestante, ou católico. Não somos salvos por causa disso. Nós somos salvos pela graça do Deus maravilhoso. Isso vem por meio da fé. Ninguém merece, ninguém nunca mereceu e ninguém nunca vai merecer. Mas todo aquele que crê que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que crê que Ele morreu pelos nossos pecados, é salvo. Aí Jesus também pode dizer para mim e para você: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Faraó não aceitou esta misericórdia de Deus, não aceitou esse amor de Deus que para ele se arrepender, onde que ele viu a situação ali dos gafanhotos, chama novamente Moisés e Arão e diz: ó, pequei contra o Deus de vocês, pequei contra vocês, orem por mim para essa situação acabar. Moisés, sabendo no seu interior que Faraó não estava sendo sincero, mesmo assim ele vai, ora ao Senhor. O Senhor agora manda um vento da outra direção, do ocidente, e empurra esses gafanhotos para o Mar Vermelho, não ficando um gafanhoto só. E o texto diz novamente que depois que tudo se acalmou, tudo ficou tranquilo, o coração de Faraó ficou novamente pesado, se agravou novamente. Onde que vem a 9ª praga, a praga das trevas, que eu vou comentar no próximo final de semana. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, este comentário. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.